Oi, gente, boa noite. Hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre a introdução do trabalho, que a gente vai comentar um pouco sobre Arduino. E na introdução a gente vai falar sobre os principais aspectos que a gente vai abordar no trabalho, os protótipos, o Arduino, que é um protótipo de algum objeto maior que a gente queira automatizar, e as principais aplicações. Então, o que é o Arduino? O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica que é muito utilizada e que mudou a maneira como as pessoas interagem com a tecnologia. No trabalho, a nossa função é abordar o mundo do Arduino, apresentando suas principais características, suas aplicações, o que torna o Arduino uma função fundamental na eletrônica, automação, o desenvolvimento dos processos criativos. E no nosso trabalho, a gente busca mostrar para as pessoas como o Arduino é fundamental para quem busca adentrar o universo da eletrônica e da automação. E assim, o nosso trabalho vai servir meio que como um guia que a gente vai introduzir e explorar um pouco mais sobre as variadas aplicações do Arduino. Como eu já disse anteriormente, o Arduino ele é usado como um protótipo. Ele geralmente, por ele ser mais viável, mas com custo menor, usa ele como um protótipo para fazer coisas maiores. E assim, ele facilita muito o estudo da automação, porque ele tem um custo relativamente bem menor do que se fosse realmente usar os equipamentos maiores. Um exemplo prático de onde a gente pode usar o Arduino para fazer uma automatização é na automatização de residências. E com o Arduino a gente pode programar de forma que a gente consegue acender e apagar lâmpadas com o uso do controle remoto. Aí a gente pode usar uma plaquinha do Arduino, o relé e um sensor infravermelho para desligar e ligar a lâmpada por meio de controle remoto. Além disso, a gente pode usar o Arduino também para controlar a temperatura e umidade. A gente coloca um sensor de temperatura e umidade, coloca um display e conecta o Arduino e a gente consegue ver a umidade e a temperatura que está na residência para saber. Isso a gente pode usar até para controlar o ar-condicionado, a temperatura do ar-condicionado. Quando chega em uma determinada temperatura, se a casa chegar, vamos supor, a 25 graus, o ar-condicionado liga, ou quando chegar a 20, ele desliga para manter uma temperatura ideal. E além disso, a gente pode usar o Arduino para várias funções, como acender e apagar a lâmpada, essa questão do sensor de temperatura, abrir e fechar cortinas, janelas, infinidade de coisa que a gente pode fazer o protótipo para depois expandir e fazer alguma coisa bem melhor e maior. O Arduino é uma plataforma de computação física embarcada, ou seja, ele funciona basicamente como um mini computador, onde ele possui um hardware e esse hardware ele possui um software que você pode programar por meio de plataformas semelhantes à linguagem de programação de C e C++, e com isso o usuário consegue fazer qualquer tipo de programação, que são geralmente coisas bem fáceis até, o que é inclusive muito comum de usar em Arduino para aulas e cursos de robótica, até mesmo para crianças. E com isso você pode programar qualquer tipo de coisa, desde coisas mais complexas, como robôs, até coisas mais simples, como ventiladores e outras coisas mais tranquilas, por assim dizer. Então, como já mencionado, ele é constituído de uma parte de hardware e software. E ela fica bem exposta, semelhante a uma placa de um computador. E no caso, você utiliza ela conectando justamente ao computador, que estaria passando a programação diretamente para ele, por meio de um cabo USB. Falando um pouco agora sobre o funcionamento dele, ele interage com qualquer ambiente por meio de um hardware e de um software. E ele pode ser ligado a um computador e a uma rede para o recebimento de dados. Ele tem um funcionamento relativamente simples, que ele facilita o controle de sistemas interativos em ambientes domésticos e comerciais, embora raro o seu uso em ambientes industriais, porque ele tem um funcionamento bem parecido com o CLP, o controlador lógico programável, que controla justamente os sistemas industriais. Ele funciona, como dito anteriormente, pela transmissão de dados de uma rede chamada Profibus e pode fazer uma informação de controle, diagnóstico e outros dados relevantes para o processo.
Bom, essa placa, ela funciona por meio de pinos que se conectam a um circuito eletrônico e através dessa conexão se controla o circuito que vai enviar e receber justamente essas informações. Por isso é necessário um software baixado e instalado num computador. O software do Arduino ele vai determinar todos os comandos feitos pela placa e para a realização de tarefas. Ele definirá o início, o tempo de duração, o fim dos processos e as repetições dessas atividades. A linguagem de programação é feita em código, semelhante à linguagem do C ou do C++, que após passar pelo computador é traduzido para uma linguagem compreensível, um código compreensível para a placa. Essa programação é feita por meio de IDE Arduino, baixado pelo site oficial do Arduino e com conexão ao computador via USB, que permite que os comandos definidos no programa sejam devidamente transferidos até a placa. Bom, vamos falar em qual área da tecnologia o Arduino vai atuar. Bom, ele vai se intercalar um pouco entre a área da robótica, da eletrônica e da programação, uma vez que ele é um dispositivo que facilita a elaboração de projetos robóticos, funcionando meio como uma mente eletrônica programável, e ele tem um fácil uso e com várias portas e conexões para módulos e sensores. Então, vou falar sobre quais são os conhecimentos necessários para a utilização do Arduino. É de extrema importância ter uma variedade e uma habilidade técnica ou conceitual sobre este material. E os elementos principais são saber eletrônica básica, ter noções de elétrica como tensão, resistores, corrente, saber também sobre programação básica, ter lógica de programação e saber algumas linguagens, saber funções do Arduino e ter familiaridade com o IDE, saber sobre sensores de luz, sensores de temperatura, sensores de movimento, saber também sobre comunicação sem fio, comunicação via Bluetooth, via Wi-Fi, saber também detectar problemas e sempre estar atualizado sobre as inovações do Arduino. Existem vários projetos em que o Arduino pode ser aplicado devido à sua capacidade de controlar e processar dados, e além da sua versatilidade e praticidade nos projetos. Nisso, podemos citar alguns exemplos de Arduino, de aplicações de Arduino. Um dos casos seria a automação residencial, onde podem se controlar luzes, persianas, termostatos e outros dispositivos nas casas, abrindo um potencial para facilitar a rotina diária de várias pessoas. E além da automação industrial, além da automação residencial, existem também a automação industrial, que no caso seria para controlar processos e a linha de produção em si, que no caso os Arduino seriam utilizados para controlar esteiras, braços mecânicos e outros dispositivos utilizados na linha de montagem de produção. Além disso, também pode ser utilizado para controle de qualidade, sistemas de dosagem e integração de sistemas de gerenciamento. E por conta da sua versatilidade também, o Arduino pode ser utilizado até mesmo no trânsito, que pode ser utilizado semáforos inteligentes que analisam o fluxo de carros para monitorar e melhorar o trânsito em si, além do monitoramento de estacionamentos e alertas de tráfego, assim facilitando a vida dos motoristas e dos agentes de trânsito. Além desses exemplos que foram citados anteriormente, também teve um exemplo prático, que no caso eu já mexi com Arduino e eu fiz um radar de velocidade, utilizando 2 sensores e o Arduino para calcular a velocidade que o carrinho passava no trecho, calculando a distância e o tempo que ele percorria para calcular a velocidade. O Arduino possui uma simplicidade muito alta. Portanto, ele facilita muito na criação de projetos, isso para qualquer pessoa, você não precisa ser um programador tão capacitado para estar utilizando o Arduino. Possui diversos tutoriais na internet e principalmente é muito tranquilo de mexer. Então, sem contar o baixo custo que ele possui.
Portanto, todo esse acesso e facilidade de programação permite com que várias pessoas possam trabalhar com ele e utilizar até mesmo no seu dia a dia, dependendo do quanto você gosta de mexer com isso ou tenha necessidade. Sem contar a variedade de projetos que você pode criar. É uma ferramenta simples com grandes resultados. Então, o Arduino possui uma utilidade absurda na vida das pessoas, principalmente para quem for trabalhar com isso e para quem precisa estar mexendo no dia a dia, mas não tem serviço tão capacitado para isso ou condição de contratar alguém tão capacitado para mexer com uma programação muito alta. É acessível o uso e o manuseio do Arduino? Sim, ambas são de fácil acesso, tornando o Arduino um material tão conhecido e tão popular atualmente. Entre os seus fatores para o sucesso são preço. As placas de Arduino são tão baratas que qualquer pessoa interessada em programação e eletrônica consegue comprar. Linguagem simplificada. É uma linguagem baseada em C++, que é de fácil compreensão. E qualquer iniciante já consegue fazer pequenos projetos. IDE do Arduino. A IDE do Arduino é uma ferramenta prática de compilação e de carregamento de código para oferecer ajudas para quem está manuseando. Disponibilidade de recursos. Existem livros, tutoriais, vídeos gratuitamente para aprender sobre o Arduino. E versatilidade. O Arduino é um material que dá para fazer sobre pequenos projetos e até em grandes projetos, como os de robótica. Devido à constante mudança no mercado de trabalho, por conta das tecnologias e da inovação dos processos, vários empregos estão deixando de existir, como, por exemplo, os que necessitam de intervenções manuais, trabalhos manuais e os atendentes e recepcionistas. Como a gente pode ver em mercados, atualmente, tem alguns supermercados em que os caixas não necessitam mais de atendentes, onde o cliente simplesmente passa as suas compras e paga ali mesmo sem a intervenção de um atendente. Também, além desses empregos que estão se perdendo, vários outros estão surgindo, como engenheiros e desenvolvedores de sistemas embarcados que realizam a manutenção, o planejamento e os controles desses sistemas com controladores. Além disso também, existem os designers de sistemas de controle e monitoramento, que eles fariam projetos e sistemas que monitoram certas áreas dos processos ou então simplesmente monitoram, como o exemplo citado anteriormente, do trânsito, que com o fluxo de carros, que eles podem ser produzidos por esses designers e engenheiros que se especializam nessas áreas de controladores. Em conclusão, a gente abordou no nosso trabalho que o Arduino é uma plataforma muito fácil e acessível de mexer, que ela desempenha um papel muito importante na educação devido à sua facilidade de fazer protótipos e desenvolver projetos eletrônicos. Sua programação é de fácil entendimento, é tranquilo de mexer e ao longo do trabalho a gente explorou os principais aspectos do Arduino, suas aplicações, seus diversos campos de atuação e como o Arduino contribui para o futuro da tecnologia. À medida que a tecnologia avança, é sempre importante que a gente continue usando o Arduino para desempenhar um papel fundamental na inovação, utilizando ele como protótipo de várias coisas. Assim, várias pessoas vão ser capacitadas cada vez mais a programar Arduino ou criar novos Arduinos, e assim a gente pode fazer protótipos de forma bem mais acessível e de qualidade.